Meus irmãos, eu os convido a nós refletirmos na palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, é a continuação dos textos que estamos aprendendo, o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7. O tema da nossa série, eu diria, de mensagens é basta ser como mestre, ou seja, basta ser como Jesus de Nazaré. Nós já dissemos na primeira mensagem que há uma diferença entre multidão e discípulo, e deixamos claro que precisamos entender quem somos, se somos multidão ou somos discípulos. Nos últimos 2 domingos nós aprendemos sobre felicidade sustentada, porque a felicidade proposta pelo mundo é uma felicidade que não se sustenta. Diante da tribulação, da dor, da escassez, da dificuldade, da luta, da prova, da calamidade, ela se desfacela, ela não se sustenta. A felicidade das bem-aventuranças proposta aos seguidores de Jesus de Nazaré é essa felicidade sustentada no Cristo e nos seus ensinos. E hoje nós queremos continuar dar continuidade a partir do versículo 13. Jesus está no monte, falando para os discípulos, aí então ele continua dizendo para eles: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, uma lâmpada, e a coloca debaixo do alqueire ou debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca esta lâmpada no lugar apropriado, no lugar que traga visibilidade. E assim ela ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Queridos, é noite de ceia do Senhor, um culto extraordinário, embora todos os cultos o sejam, mas é uma celebração que espera de nós diversas posturas, diversas expectativas com relação a esse momento. É o ajuntamento do povo de Deus, que se reúne em torno do pão e do cálice, lembrando a vida, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo, até que Ele volte, para que nós possamos estar para sempre com Ele. Mas é interessante que mesa tem uma simbologia muito extraordinária. Nesta semana, eu e a Pretinha tivemos o privilégio de estar à mesa com a família que nos chamou, e lá partilhamos uma pizza deliciosa. Mas também partilhamos a vida, partilhamos preocupações, partilhamos sentimentos. E o bonito da mesa, como eu disse naquela ocasião, é que ao assentarmos ao redor da mesa, há uma comunicação, há um movimento. Me passa aqui o talher, me dá o azeite, passa a maionese para mim, reparte esse último pedaço em 3 para a gente acabar com isso aqui. Há essa dinâmica da refeição, essa dinâmica do encontro, essa dinâmica onde um depende do outro, onde o pão é sagrado, onde a vida é sagrada, onde mais que comer pão ou beber um refrigerante, se expõe o coração, e ao dilatar o coração um para o outro, nasce crescimento,
respeito, nasce relação saudável, nasce momento de intercessão, de preocupação, de empatia, porque se sai do isolamento e se parte para a comunhão. Isso é maravilhoso, como eu gosto disso. Não me chamem de comilão, mas é gostoso esse momento de comunhão. Não importa se é uma pizza, se é um ovo frito, se é um cafezinho, o importante é estar junto em torno da mesa, em torno do momento em que se prepara, se dispõe-se para tudo para estar juntos. Quase em eventos raros nos nossos dias. Eu lembro que nós sempre comemos à mesa, um esperava o outro, uma breve oração e se partilhava o alimento. Mas isso tem um poder muito forte de pedagogia. Isso é incrustado na nossa mente. Isso transforma caráter e nos leva a termos segurança e suporte para caminhar juntos, em família. E não é diferente nessa noite. Nós estamos aqui ao redor da mesa. Pena que não podemos sentar do lado. Eu queria um dia ainda, ao que passar essa pandemia, nós fazemos uma mesa bem grandona e colocamos as cadeiras em volta. E nós participarmos da ceia, já que não dá para sentar ao chão, como no Oriente Médio, no tempo de Jesus, ou nas almofadas, nós sentarmos tudo em volta, para aprendizado, porque é mais que isso, é mais que físico, é mais que geográfico, é muito mais profundo. E nessa noite nós estamos aqui reunidos em torno da mesa, do pão, do cálice, em torno do Cristo. E eu tenho orado para que Jesus, nessa noite, nos dê a oportunidade do encontro com Ele. Eu tenho orado para que nesta noite, seja uma noite onde as nossas consciências sejam tocadas por esse Jesus de Nazaré. Porque o desafio nosso, como nós já dissemos, temos dito, esse desafio nosso não é ter ideias a respeito de Jesus. O desafio nosso como cristão não é ser simpatizantes do Evangelho ou devotos do Cristo do Evangelho. Ou não é uma aceitação de um conjunto de dogmas cristãos, sejam eles de cunho católico ou evangélico protestante, que de igual forma são cristãos, mas não, a nossa proposta, a proposta de Jesus Cristo, não é assimilarmos ideias a respeito dele, mas a proposta do Cristo é segui-lo, é estar junto, é caminhar com ele, é ser como ele, porque basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu Senhor. Então a minha oração nessa noite, o desejo do meu coração, e eu espero que este seja o desejo do Espírito, é que nós reflitamos sobre a nossa relevância. Nós lemos um texto em que aos que são discípulos de Jesus, àqueles que dispuseram seguir Jesus de perto, não é aqueles que entenderam Jesus, não, aí entender alguém e assimilar e abraçar ideias, a filosofia grega o fez muito bem antes de Jesus. Está acima e além da compreensão, da racionalidade. É algo de mistério, é algo de revelação, porque o Cristo não é apenas humano, mas o Cristo é divino. E o desejo do meu coração é, partindo dos versículos que nós lemos, é que ele olha para os seus discípulos após dizer o tipo de gente que era feliz sobre a face da terra, porque só o discípulo de Jesus é feliz. O resto acha que é feliz. A multidão acha que é feliz. Ele olha então, depois de dizer as bem-aventuranças, ele olha para os seus discípulos assentados no monte e diz: olha, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Ele não diz que nós teríamos a luz, ele não diz que nós teríamos uma mensagem, embora precisamos tê-la, mas ele olha e diz: vocês são. Porque no reino do seguidor de Jesus de Nazaré, o que importa é ser.
Ter é consequência. E você pode ter muito ou ter menos. Porque no reino de Jesus Cristo o que importa é ser. Aí ele usa duas imagens, duas ilustrações, que é o sal e a luz. E como diz o Carlo Queiroz, no seu livro Ser é o Bastante, ele diz que nós corremos muito riscos, ao olhar para a fala de Jesus, e quando Jesus usava uma metáfora, uma imagem, uma ilustração, nós ficamos apegados à mensagem, aliás, à imagem, à ilustração, à metáfora, e esquecer da ideia. A imagem por si já é linda, ser sal e ser luz. Mas qual a ideia de Jesus? O que ele vem tecendo no seu discurso, ensinando os seus discípulos? Ele vem dizendo que há uma felicidade para o seu seguidor, para aquele que dispõe segui-lo todos os dias, até o dia em que ele vier ou nós formos, que há uma felicidade para isso. Ele chega nesse versículo e ele como que conclui essa parte do sermão e fala: olha, vocês são sal desta terra. E nós poderíamos dizer sobre as propriedades do sal, que são riquíssimas. Aliás, o sal é indispensável. O sal é um ingrediente muito mais importante do que nós imaginamos. O sal que salga, o sal que dá sabor à vida das pessoas. E é verdade que quando ele diz que nós somos o sal, que nós temos a natural atitude de cristão, de discípulo dele, que provocaria um desejo, uma sede na terra, uma sede pela água viva que é Jesus Cristo. Dizendo que quando ele chama eu de sal e você de sal, olha, vocês são os responsáveis para provocar sede. Não sede por vocês, mas sede por Jesus de Nazaré. Ele diz que ele é a água da vida. Interessante que ele não disse que era sal, né? Ele disse que ele era pastor, era luz, era água, era porta, enfim, várias coisas. Era vida, era verdade, era caminho, mas não disse que era sal. Falou: sal são vocês que resolveram me seguir. Aí é interessante, a propriedade do sal também é isso. Mas o sal, principalmente no tempo do Cristo, era usado para a preservação dos alimentos, especialmente a carne. No Nordeste ainda tem muito isso, a carne seca. A carne seca é gostoso. Ou seja, não se tinha meios de refrigeração, se salgava a carne para que ela não se decompusesse, para que ela não se estragasse, para que ela não se apodrecesse. Aí quando Jesus está dizendo que você que é seguidor e seguidora de Jesus Cristo, dele, que você e eu somos sal, ele quer dizer que a nossa propriedade é a propriedade de estancar a maldade, estancar a corrupção, estancar tudo aquilo que por acaso venha contaminar a sociedade, a terra. Não é só contaminar a igreja, não é só contaminar a cidade, é contaminar a terra. A terra é dos viventes, diz a palavra do Senhor. Diz que o discípulo de Jesus é aquele que, por causa de viver as bem-aventuranças, ele não permitiria que o mal tivesse sucesso. A maldade chega num discípulo de Jesus e para ali, é estancada, é represada por causa do seu poder, da sua propriedade de ser sal. Aí, à noite de reflexão, eu fico muito preocupado com a mensagem dessa. Aliás, eu estou quase nem querendo mais continuar pregando nesse capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, porque ele é uma advertência clara, um chamado à reflexão, à mudança de comportamento e ao arrependimento. Porque se a igreja, se os discípulos fossem sal que preservasse e desse sabor à sociedade, será que nós estaríamos na miséria que estamos? Será que a nossa nação, o Brasil, estava tão envolta em corrupção, em violência e em pobreza sistêmica? Aonde estão os cristãos?
significando dizer que é bem possível que nós não temos sido sal. E se nós não somos sal, nós não somos discípulos de Jesus. Se em nossa vida essas propriedades de salgar, dando sabor, dando picância à vida, influenciando o sal, é o que influencia, é o que exala o sabor. Inclusive até nas coisas doces se coloca o sal para que o doce seja perfeito, uma pitada de sal. Se estamos vivendo o que estamos vivendo no nosso país, é possível que nós não estamos sendo sal da terra. E se nós não estamos sendo sal da terra, nós não servimos para nada. Não foi o que Jesus falou? O que ele disse? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, perder a sua propriedade, como restaurá-lo? É uma pergunta difícil de Jesus aqui. Dá a impressão, à primeira lida, que parece que não tem recurso para aquele que perdeu o sabor, para aquele que não influencia mais positivamente. Parece que quem perdeu a propriedade de dar relevância à vida, à terra, parece que não tem como voltar à originalidade, ao seu propósito principal de ser discípulo, de ser sal. Mas nós estamos em torno da mesa do Senhor. E na mesa do Senhor é a possibilidade do perdão, é a possibilidade da reconciliação, é a possibilidade de Jesus devolver para nós a convicção e fazer-nos ressignificar a grandeza e o propósito do nosso chamado. Nós temos dito aqui que ser crente, ser cristão é muito fácil, mas ser discípulo é outra proposta. Agora me entristece porque ele diz que quando se perde o sabor, só serve para ser pisado, jogado fora e pisado pelos homens. É o que acontecia com o sal no Oriente Médio. Era aquele sal que era colhido de uma forma não tão pura, que poderia conter impurezas. E uma vez contendo impurezas, ele perdia o seu sabor e jogava-se fora para ser pisado, servir de pavimentação, servir de escárnio, dado aqui um sal que poderia trazer sabor ao alimento e conservação ao alimento, agora é pisado pelos pés dos homens. Aí eu pergunto para mim e para você, nós temos sido relevantes, influentes? Temos trazido sabor, picância? A nossa vida, irmãos, vamos ser sinceros aqui nessa noite, porque enganar a quem? Enganar Jesus? Não tem jeito. Eu e você temos sido sal dessa terra? Ou será que nossa vida não faz muita diferença? Eu já falei isso aqui uma vez, se nós fôssemos tirados da face da terra hoje, alguém sentiria a nossa falta? Ou seja, puxa vida, morreu Paulo Costa, faz falta, ele era relevante, ele era alguém que dava sabor à vida das pessoas, ou não nos fará falta nenhuma? Aliás, se nós fecharmos as portas desta comunidade hoje, decretarmos seu fechamento, será que fará falta em Arapongas essa nossa comunidade? Ou é apenas mais um CNPJ baixado? A proposta de ser discípulo de Jesus Cristo vai além. Mas como ser sal, Paulo? É ser aquilo que nós lemos domingo passado e domingo retrasado. Porque ser sal é aquele que é pobre de espírito, que tem um ego vazio, magro, que é ensinável. Esse tipo de gente na sociedade, esse é o discípulo de Jesus. É aquele que chora, que é extremamente sensível, que é empático com a dor do outro. Esse é o sal que está na sociedade. É o discípulo de Jesus infiltrado. É o que é manso, humilde. É o que tem fome e sede de justiça. Esse é o sal. É o que é limpo, é puro de coração. É o que é caluniado por causa da verdade. Esse é o sal. É o discípulo.
É o que não é percebido, porque você vê o sal na comida? Não. Quando Jesus fala que nós somos sal, é que nós não precisaríamos estar em evidência. O nosso jeito de ser seria percebido pelo outro. Lá na tua casa, quando a esposa excede no sal, na hora você percebe: ué, pretinha, acabou o sal? Não, porque amor, não, você colocou tudo no arroz, né? Pôs demais. É percebido pelo outro. Ou quando a comida está saborosa, dosada no sal. Nossa, que comida gostosa, saborosa, mas você vê o sal? Você não vê. Nós não precisamos de evidência, de status político. Aliás, na tentação de Jesus Cristo, uma delas foi essa: ó, pula daí do pináculo do templo, porque está escrito na Bíblia do Antigo Testamento que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Pula aí, Jesus, que o senhor já vai entrar abafando, já vai entrar como Messias, cheio de poder, exibicionismo, glamour. Aí quando a gente olha para a igreja do século 21, eu fico preocupado, porque às vezes nós queremos aparecer, nós queremos vitrine, nós queremos status quo, nós queremos postos políticos, mas e o tanto de cristão que está na política, e a política continua indo de mal a pior, e a família continua indo de mal a pior, e a sociedade continua indo de mal a pior. Pode ser que talvez não estejamos sendo sal, mas se Jesus falou que eu sou, que o discípulo é, então se eu não sou sal, eu não sou discípulo. Aí eu preciso dessa noite me entregar para Ele e falar: Senhor, até hoje eu fui extremamente religioso, mas a partir de hoje eu não quero só ter uma compreensão do conjunto de dogmas cristãos e com as suas bases bíblicas, é claro, mas eu não quero ter o Senhor apenas na minha mente, eu quero desenvolver contigo um relacionamento, eu quero te seguir para onde fores. Aleluia. E aí, amados, somos sal dessa terra? Meu Deus. E ele continua usando de uma outra metáfora. O sal fala de influência. Então nós somos a influência positiva no mundo. Nós somos os influencers. Jesus, eu não aguento, né? A sociedade do exibicionismo é triste. Influência é você que é discípulo de Jesus de Nazaré. E não precisa nem de mídia social, é lá onde você está mesmo. É lá onde você foi plantado. É aquela oração: Senhor, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Eu estou enxertado na tua videira, e eu quero que esses frutos agora produzam para a glória do teu nome, porque eu sou o sal, sou influência. Eu falo: mas vocês são luz do mundo. Vocês são o quê? Referenciais. Vocês são a visibilidade do Evangelho. Há uma diferença de visibilidade e de exposição. Ele usa a metáfora da cidade. A cidade é construída sobre um monte para quê? Para ser visível. Está falando de Roma. Roma era construída sobre as 7 colinas. Era, não é. Aí ele está falando: olha, Roma é essa cidade de luz, que é onde chegava a luz de Roma. Os historiadores aí que são professores sabem disso. O Império Romano era a luz que chegava na consciência dos bárbaros. Era o Império Romano que trazia toda a sua estrutura de poder bélica para a invasão, e que trazia consigo também a herança da Grécia, da cultura grega. Então, a Roma chegava para invadir as cidades, os territórios, aí diziam-se que o embaixador chegava e dizia: eis que Roma chega com a sua luz, trazendo clareza, trazendo evolução econômica, social, mudando o tipo de ser. Aí Jesus olha e fala: não, não é Roma que é a cidade de luz. Essa cidade de luz que é Roma vem oprimindo, vem se exibindo, vem matando, vem fazendo guerra, vem acabando com a cultura, vem matando os seres humanos, vem oprimindo. A cidade de luz é você, é a igreja que é a cidade de luz. Agora, se hoje ele fala cidade de luz,
tem como propósito o quê? Iluminar, trazer novidade, trazer condições para que se viva, que se ande, porque nas trevas não é possível caminhar. Ele fala: vocês são essa cidade construída sobre o monte. Não para se exibir, mas que quando alguém precisar olhar para algo sustentável, belo, e de evolução, de humanidade, como humanidade tem que ser, olhe para a igreja, olhe para a comunidade dos discípulos de Jesus de Nazaré. Então essa mesa é um momento de reflexão. Estamos sendo essa luz do mundo. Ele falou: não dá para acender uma vela e colocar debaixo da cadeira, porque senão ela perde o objetivo de ser. A luz tem que colocar no teto, para poder iluminar a todos que estão na casa, para que possa clarear. E quem aqui está olhando para a luz? Ninguém. Você está percebendo o efeito dela, não é? Está percebendo que está claro, mas ninguém está lá olhando: olha que maravilha que é a luz, coisa linda, luz amarelinha, quente, 4.000K. Não, você não fica olhando para ela, você vive, fica tranquilo e aproveita da exuberância e da iluminação dela. É o que Jesus está dizendo, que na nossa presença, como luz do mundo, há a possibilidade de que as pessoas que andam nas trevas caminhem para melhor. Melhor em que sentido? Sendo tudo que ele falou: humilde, pobre de espírito, misericordioso, chorando, buscando justiça. É que nós gostamos de complicar o Evangelho, mas o Evangelho não tem complicação, ele é simples. Concluindo, ele olha e diz: então, vocês são o sal, são a luz. Aí ele, não é uma determinação, ele olha e fala assim, ó: assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Esse assim brilhe é algo como que Jesus está dizendo, é natural, é próprio do meu discípulo brilhar essa luz, que não é luz nossa, é o Cristo, essa beleza de gente, essa humanidade que ele vai descrever nas bem-aventuranças. Então, amados, nós temos que ser gente boa, como gente boa tem que ser, discípulo de Jesus. Então, assim brilha a luz de vocês, ou seja, que olhem o jeito de ser dos meus discípulos e o Pai do céu seja glorificado. A mesma coisa de chegar e dizer: olha, poxa vida, esse pessoal da comunidade cristã é tão gente boa, tão simples, tão humilde, tão manso, tão cheio de pacificação, que eles devem ser filhos de Deus mesmo, esse pessoal aí. Olha para a minha vida, para o nosso testemunho, para o nosso jeito de viver, de lidar a vida, de ser, e vão olhar e falar: puxa vida, eu quero ser que nem esse pessoal aí. E fala: puxa vida, deve ter um Deus no céu mesmo que é pai desse pessoal aí. De fato, eles são filhos de Deus. Santo Agostinho que diz, né? Pregue o Evangelho. Se precisar, use palavras. Mas como assim? É que nós estamos acostumados com as importações americanas das grandes cruzadas, né? Dos grandes eventos evangelísticos. Nós queremos fazer campanha evangelística. Isso é bom, eu já fiz muito. Se precisar, ainda faço. Grandes cultos evangelísticos na rua, em cima de carretas. É bonito isso aí, estádios. Aí você prega o Evangelho: quem quer aceitar Jesus? Corre aqui na frente e aceita Jesus. Daí o americano já anota, mais um, né? Porque o americano gosta, norte-americano gosta de número. Fizemos uma cruzada e ganhamos 5.000 para Jesus. Falei: nossa, que beleza, acabou o problema no Brasil. Ganhamos, no nosso caso, que é quase mais de 80 milhões, né? Que foram, entre aspas, ganhos para Jesus. E aí? Mudou alguma coisa? Assim brilha a luz de vocês, ou seja, que essa vida de vocês seja uma vida que influencie e uma visibilidade, um ponto de referência, de sorte que possa olhar para mim e para você e dizer: eu quero ser que nem aquele fulano, porque se eu for que nem aquele fulano, aquele irmão, aquela irmã, eu vou ser mais parecido com Jesus de Nazaré. Agora, é fácil isso? Sim ou não?
Não. É difícil. Aliás, é impossível. De nós mesmos, impossível. Só quem caminha com Jesus de Nazaré lado a lado, a cada passo, reconhecendo a si mesmo. Por isso que ceia é lugar disso, é momento disso. Só aqueles que caminham juntinho com Jesus e quando cai perto de Jesus. Quando tropeça tão próximo de Jesus que imediatamente erga a mão e Jesus já o coloca de pé novamente. Somente é possível ser sal e ser luz aquele que desenvolve uma relação tão próxima com Jesus, que quando ele se perceber desconfigurado no seu ser, pecador, que é o que somos, todos nós aqui, ele possa clamar pelo perdão e a misericórdia, e o Jesus olha para ele e fala: levanta, meu filho, e não peques mais, porque cada vez que você cair e pecar, você só vai se distanciando de mim. É aqueles que chegam para uma noite que nem essa aqui, reconhecendo a sua miserabilidade. Senhor, eu não tenho sido sal, eu tenho perdido o sabor. Quantos de nós já perdemos o sabor da vida, e por termos nos tornado insípidos, e o sal quando estragado tem um gosto meio amargo, né? Quem já experimentou o sal insípido? É aquele gostinho amargo. E quando nós perdemos o sabor pela vida, amados, nós nos tornamos amargos. E não espere ser pisado pelos homens. Ou seja, não esperem ser escarnecidos. Não. Volte para Cristo nessa noite. Clame por Ele: Senhor, eu preciso de sabor na vida. Mas perseguidos por causa da justiça, e com sabor perseguidos por causa da justiça, mas com sabor. Chorando, sim, chorando. Bem-aventurados os que choram. Mas como? É feliz porque chora, ou chora porque é feliz? É feliz. E por ser feliz, quando chora, não perde a felicidade, apenas fica triste. É noite de ceia, é noite de arrependimento, amados. Eu preciso me arrepender, eu preciso ser relevante, eu preciso influenciar. Primeiro, minha esposa e minha filha. Primeiro lugar de influência é em casa, porque se você não influencia nem a tua esposa e teus filhos, como você vai influenciar outros? Claro, resguardadas todas as dificuldades que temos com filhos, com esposa, com esposo, é óbvio. Resguardadas todas as nossas quedas, as nossas dificuldades, as nossas desconfigurações. Nós somos gente, gente é assim. Mas quem está agarrado com Jesus, arrepende, recomeça, não para. Escute, não para, perdeu o sabor, filho, filha, perdeu o sabor, é noite de restaurar esse sabor. Aleluia. É noite que o Espírito de Deus, que é de fato quem vivifica, quem restaura, quem perdoa, quem redimensiona, quem faz eu e você deixar a loucura e o desespero pela ganância do ter e voltar-se à simplicidade do ser. É o Espírito quem faz isso. Aleluia. Que bom que esse Jesus é pedagógico e mandou todas as vezes que nós nos reuníssemos fazer esse momento. Claro que era muito maior, muito mais importante na época, mas hoje nós temos essa possibilidade de mês a mês, todo dia nós falamos de Jesus, mas mês a mês, pegar esse pedaço de pão, pegar esse cálice e perceber a nossa pequenez e a grandeza e o amor e o perdão de Jesus de Nazaré. Aleluia. Como que está teu coração? Como está? Sal da terra, luz do mundo.